Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, primeiramente por estarmos mais reunidos, Deus, mais uma vez reunidos na sua presença, para ouvir a tua palavra, Deus, para estudar a tua palavra, meu Pai. Nós te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos dando sabedoria. Pai, que o Senhor venha renovar a nossa mente, que o Senhor, Pai, venha despertar o nosso interesse, Deus, pela Tua palavra, em fazer a Sua vontade, Deus, em andar nos Teus caminhos, que o Senhor repreenda tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, das nossas vidas, todo desânimo, meu Deus, todo cansaço, toda indiferença, Senhor, com a Tua palavra, que o Senhor repreenda do nosso meio, das nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor aumente a nossa fé, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Importância da Paternidade da Vida dos Filhos. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 27 e o versículo 22, que fala de Eli e os seus filhos. E depois nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, que fala de Samuel e dos seus filhos. E diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não agora a has de dar, e se não for, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes, perverteram o juízo. Amém? Então hoje nós vamos usar esses 2 exemplos de paternidade, 2 sacerdotes, 2 homens que andaram nos caminhos do Senhor, que foram usados por Deus, que foram sacerdotes importantes na sua época e são até hoje, na história de Israel, na Bíblia, mas como eles foram negligentes na educação dos seus filhos. Hoje, nós precisamos entender que a paternidade é uma missão, é uma responsabilidade muito grande. Os pais, eles têm a missão, a responsabilidade, de moldar o caráter dos seus filhos, de educar, de ensinar. Então, os pais, eles não podem ser negligentes e nem podem ser ausentes. Mas o que nós estamos vendo ao longo dos anos, ao longo da história? O diabo, sabendo da importância da paternidade na vida das pessoas, ele tem investido furiosamente contra esse ministério. Então nós estamos vendo que a presença do pai,
está sumindo da vida de muitos filhos e muitas famílias. Nós estamos vendo Satanás desconstruindo a imagem do pai, a paternidade. Então nós vemos uma quantidade muito alta de mães solteiras, filhos que crescem sem ao menos conhecerem os seus pais, ou divórcios, muitos e muitos divórcios. E muitas vezes, quando o casal se divorcia, infelizmente, né, o pai e a mãe, eles acabam não tendo um bom relacionamento, e isso interfere também na presença do pai na vida dos filhos. E muitos pais também, infelizmente, eles não querem participar da vida dos filhos. Então, às vezes, quando ele divorcia da mãe, ele acaba que esquece do filho também. É como se divorciasse do filho. Então, ele não participa da educação, não participa da vida do filho. E isso é algo muito triste que não pode acontecer. E com certeza, isso, a gente tendo essa visão espiritual, é um plano de Satanás. Porque sabe que o pai faz muita diferença na vida do filho. A ausência do pai na vida de uma pessoa, na criação, é muito sentida, né? E pode ser muito prejudicial. E quando eu falo assim de paternidade, nem sempre é o pai biológico. Pode ser às vezes um pai adotivo, mas é importante ter essa presença masculina que representa o pai, a paternidade na vida dos filhos. A gente vê alguns exemplos na Bíblia, como por exemplo Esther. Fala da presença de Mordecai, que era o tio dela, mas ele tinha esse papel, essa função de pai. Ele que desempenhou a paternidade na vida dela. E a gente vê que foi através dessa paternidade de Mordecai, né? E Deus usando Esther, colocando ela ali dentro do palácio, na época certa, no momento certo, que o povo de Israel naquela época foi livre da morte. A gente vê, por exemplo, Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E José foi escolhido por Deus para ser o pai, como se fosse um pai adotivo de Jesus. E José ensinou a Jesus muitas coisas. Ele ensinou uma profissão a Jesus. Jesus, ele era carpinteiro, como o seu pai, José. Jesus era filho de Davi. E quem era da descendência de Davi, da linhagem de Davi, era José. Então, a gente percebe que necessariamente não vai ser o pai biológico, mas é importante que todas as pessoas tenham a presença de um pai, né? Essa presença na sua vida que tem um papel tão importante e tão relevante. Dentro da própria Bíblia, ensina o papel do pai, né? O pai, ele é o provedor. O pai, ele é o protetor, o pai, ele é o sacerdote, é aquele que intercede. A gente vê o exemplo de Jó. Jó intercedia pelos seus filhos todos os dias. O pai ensina valores aos seus filhos. A gente tem o exemplo do pai do filho pródigo, né? Um pai amoroso que estava de braços abertos ali, pronto para receber o seu filho de volta. Então é isso que é o pai. São esses exemplos que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos ensina que deve ser um pai. Mas a gente vê que está tudo bagunçado hoje em dia, que essa visão de pai foi completamente desconstruída, infelizmente. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos valores e princípios cristãos, nós precisamos preservar essa paternidade de acordo com o que nos ensina a palavra do Senhor. Amém? O primeiro tópico da lição diz assim: a paternidade dentro da família, a primeira família. Então, após a queda, o primeiro casal, Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos e assim foi formada a primeira família, Caim e Abel. E no princípio da humanidade, a figura do pai, ela era definida como o pai sendo o líder dentro do lar, responsável por prover o alimento,
por proteger, por cuidar da segurança da sua família. E o papel da mulher era de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora do seu esposo. E no caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal, ele passava a ser mais importante do que a sua família, do que a criação dos seus filhos. Então, ele dedicava todo o seu tempo para o sacerdócio e negligenciava a sua família. E essa não é a vontade de Deus. Quando um sacerdote, alguém que está diante da igreja, né, tem um cargo eclesiástico, mas essa pessoa também tem família, a prioridade é cuidar da sua família. Porque a Bíblia diz que o sacerdote, o obreiro, ele tem que administrar bem a sua casa. Então, é como se fosse um requisito. Se você cuida bem da sua casa, se você cuida bem dos seus filhos, então você pode ser um obreiro da casa do Senhor. Mas, se você não cuida bem da sua casa, se você não cuida bem dos seus filhos, então você não pode ser um obreiro da casa do Senhor. Então, a prioridade é a família. Você vai cuidar bem da sua família, bem da sua casa, e então você vai exercer o ministério sacerdotal dentro da igreja como obreiro ou o que quer que seja. Mas a gente vê aqui o exemplo de Eli e Samuel, que apesar de, diante de Deus, eles serem bastante utilizados pelo Senhor, né? Eles foram homens que realmente foram relevantes na sua época, né? Que realizaram milagres, que Deus usou eles de verdade, mas eles foram displicentes, negligentes com a sua própria família. O próximo subitem, ele diz assim: a falta de autoridade no lar. Então, os sacerdotes Eli e Samuel, eles eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal em Israel. As pessoas ouviam e obedeciam aquilo que Eli e Samuel falavam, mas com relação à sua casa, os dois, eles tiveram uma autoridade relapsa. Eles não foram cuidadosos. No contexto atual, a gente vê que algumas vezes isso se repete. Muitos obreiros, né, em função da obra, né, de cuidar da igreja e das coisas do Senhor, eles acabam negligenciando as suas famílias, né? Eles são displicentes, eles passam muito mais tempo na igreja, eles não dão atenção aos seus filhos, né? Eles falham com as suas responsabilidades com os seus filhos e, infelizmente, quando isso acontece, a gente percebe que alguns filhos crescem revoltados com a igreja, como se isso fosse culpa de Deus e da igreja e não do pai, né, que confundiu as coisas, né, que não teve discernimento para agir corretamente com relação à sua família. Então a gente percebe que às vezes alguns filhos que crescem em lares assim, onde os pais eles dão prioridade à igreja, à obra, eles cuidam de todas as famílias da igreja, menos da sua própria família. Então esses filhos infelizmente crescem muitas vezes com raiva mesmo da igreja. Eles não vão à igreja, eles não querem saber de igreja, eles são completamente afastados, né, distantes de tudo que diz respeito à casa do Senhor, infelizmente. E assim, até é difícil da gente imaginar, né, dois homens de Deus, usados por Deus, quando a gente lê a Bíblia, né, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, que fala sobre Eli, que fala sobre Samuel. Gente, Ana, ela era estéril e Eli deu uma palavra para ela, profetizou que ela ia engravidar e ela engravidou. Samuel foi fruto desse milagre, ele foi criado na igreja, né? Se fosse naquela época, ele foi criado no templo pelo sacerdote Eli. Ele cresceu nas coisas do Senhor, nos caminhos do Senhor. Samuel foi usado por Deus para ungir Davi como o rei. Ele foi usado por Deus também para ungir o primeiro rei, que foi Saul. Então ele foi usado por Deus em diversas situações. E esses dois homens tão usados por Deus tiveram filhos tão profanos, tão gananciosos, tão corruptos, tão sem temor do Senhor,
Diz, né, no versículo que nós lemos na abertura, que os filhos de Eli não conheciam a Deus. Como assim os filhos de Eli não conheciam a Deus? Ele era o sacerdote, né? Esses meninos foram criados dentro do templo, dentro da casa do Senhor, vendo o pai dele agindo, vendo o pai dele fazendo, e eles não conheciam a Deus, ou seja, eles não tinham temor do Senhor, eles não respeitavam a Deus. Tinha ajuntamento de mulheres na frente da congregação para se deitar com os filhos de Eli. Olha só o tamanho do absurdo, né? Tanto é que os dois morreram no mesmo dia como juízo de Deus por causa desse comportamento pecaminoso deles. E Eli e Samuel, no texto de abertura que nós lemos, faz essa referência de que os dois eram velhos. Eli já era velho e os seus filhos faziam todos esses absurdos e ele sabia. E Samuel também já era velho e mesmo os filhos dele sendo dessa maneira, ele ainda constituiu eles sobre juiz de Israel. Então os dois eram juízes de Israel. E muitas vezes os pais, acontece isso. Como eu disse, Eli e Samuel, eles foram negligentes na criação de seus dois filhos. Eles foram ausentes, né? Então, às vezes os pais, eles são ausentes e para compensar essa ausência e essa negligência, eles acabam deixando os filhos fazerem o que eles quiserem para compensar. Infelizmente, isso acontece. Não é somente na Bíblia que aconteceu. Acontece até os nossos dias atuais. E o próximo subitem fala sobre os problemas de uma paternidade ausente. Então, os pais, eles são responsáveis pela formação moral e espiritual de seus filhos. Existem estudos especialistas de comportamento, de educação. Eles já constataram que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de base afetiva, de sustentáculo afetivo. E aí, nesse sentido, a ausência da paternidade, da figura de um pai, é um problema grave para a família. Nós sabemos que, infelizmente, como eu disse na abertura, existem muitos pais que eles abandonam as suas casas e às vezes a mãe, a mulher, ela não tem outra opção a não ser criar os seus filhos ou o seu filho sozinha, porque o pai abandonou, porque o pai foi embora, né? Porque o pai foi displicente, foi irresponsável. E o Senhor sustenta e o Senhor abençoa, mas infelizmente essa ausência faz falta sim na criação e na vida dos filhos. E de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar corretamente, dentre muitas outras coisas. E no caso dos sacerdotes que nós estamos falando, eles não dispensavam tempo para os seus filhos que se tornaram rebeldes e profanos. O próximo tópico, ele fala sobre tipos de paternidade extremista. Então, existem pelo menos 2 tipos de paternidade que são extremos, que são prejudiciais, e nós vamos falar sobre eles 2. A paternidade autoritária. Então, o pai autoritário, ele trata os filhos como se fossem elementos neutros. Como se os filhos não tivessem emoções, como se os filhos não tivessem sentimentos, não tivessem memória, não tivessem vontade. E é lógico que os pais, eles são responsáveis pelos filhos, eles são a autoridade, mas não tem que ser uma coisa assim intimidatória, não tem que ser uma coisa assim que as crianças, né, que os filhos, eles vão ter medo do pai e não respeito. Os filhos, eles precisam aprender a respeitar a autoridade do pai. E o que eu disse com relação a esse plano de Satanás, né? Porque eu vejo que isso é espiritual, né? Satanás desconstruir essa paternidade, de tirar a paternidade da vida de muitos filhos. Por quê? Porque Deus, ele é o nosso pai. E se a gente tem uma visão deturpada, distorcida do nosso pai aqui na terra, se a gente não tem um pai presente, se a gente não sabe exatamente o que o pai é, né? Se o pai, ele não tem
essa missão, essa função nas nossas vidas, não desempenha esse papel, então a gente vai ter uma visão distorcida de Deus, infelizmente. E muitas pessoas têm essa visão de Deus, né? Veem Deus como um pai autoritário, que ele só dá ordem, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E muitas pessoas, elas têm medo de Deus, como elas tinham medo dos seus pais aqui na terra. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Então, essa paternidade autoritária, ela não é saudável. Então, esse tipo de autoridade, né, que é uma imposição, é uma manipulação ao comportamento dos filhos, né? Só exigências, né? Só cobranças. Os filhos obedecem por medo, por culpa, por rancor. Então, infelizmente, não é esse tipo de paternidade que o Senhor nos ensinou. Esse zelo extremo de certos pais, ele tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, se desviam da presença do Senhor, infelizmente. Então, esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, os pais, eles precisam aprender realmente com a palavra. Hoje em dia a gente vê muitos cursos, né? Muitas pessoas querendo ensinar, querendo falar como é que tem que ser o pai, como é que é a paternidade, mas a gente tem que analisar, né, isso que está sendo ensinado de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão ensinando uma paternidade que não é bíblica, né? Que não é o exemplo e não é o modelo de Deus, amém? E a outra paternidade é a permissiva. Quando o pai, ele não se importa com os princípios bíblicos e ele deixa à mercê dos filhos a liberdade para eles decidirem o que eles querem, isso também vai ser prejudicial. E a gente percebe que existem muitas correntes, né, educacionais, filosóficas, que dizem isso, né, que o filho, que as crianças, que as pessoas precisam ser livres para decidir, para fazer o que quer, para escolher o que ela quer. E eu ouço pessoas ensinando com relação à maternidade e à paternidade dessa maneira, falando de crianças de 2, 3, 4 anos. Eu não cobro que o meu filho me obedeça. Eu deixo ele livre. Se ele achar que é bom, ele obedece. Se achar que não é bom, ele não obedece. Agora me diga como é que uma criança de 5 ou 6 anos vai ter um discernimento para saber o que é bom e o que é ruim, para saber se obedece ou se não obedece. Então é o que eu disse, os pais precisam ensinar o seu medo, né? Tem que ser com amor, com explicação e realmente fazendo eles entenderem que isso vai trazer benefícios para eles, né? Que é para o bem deles, que você está ensinando, que você está falando, que você está proibindo determinadas coisas para o bem dos seus filhos. Então, essa paternidade permissiva, onde pode tudo, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, também é muito prejudicial e nós precisamos estar alertas com relação a isso. Então, esses dois tipos de paternidade, tanto a autoritária quanto a permissiva, elas são prejudiciais para a família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Então, os filhos, eles precisam ver segurança no seu pai. Eles precisam ter um pai presente e responsável. Isso vai dar estabilidade e segurança para o desenvolvimento dos filhos. Amém? E aí o outro tópico diz assim: Eli criou filhos que se tornaram profanos. Então, pelo que a gente entende, pelo que a gente lê, pelo que a gente observa, provavelmente Eli teve uma paternidade permissiva, até porque aparentemente ele era ausente, foi displicente e negligente. Ele não ensinou seus filhos, ele não corrigiu, ele não educou e ele não cobrou. Então o texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, lá em 1 Samuel 2,12.
A palavra Belial, ela é um termo que não tem assim um pouco obscuro, mas em hebraico ela tem o significado de sem proveito, imprestável ou inútil. Então, tá dizendo aqui que os filhos de Eli, eles eram inúteis, imprestáveis, sem proveito. Pode significar também perversão ou ser pervertido. E era exatamente isso que os filhos de Eli eram. Eles eram pervertidos. E não respeitavam as coisas sagradas e as coisas de Deus. Eles não tinham um mínimo de temor e de respeito pelas coisas do Senhor. Então é muito triste, é muito lamentável que um pai que tinha uma posição especial, representante de Deus diante do povo de Israel, tenha sido relapso com a sua família, né? Usado por Deus, mas que foi relapso, infelizmente, com a sua família. O próximo tópico diz o fracasso de dois pais relapso com seus filhos. O primeiro subitem, omissos para com seus filhos. Como eu já falei, né, diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam a Deus. Eles não temiam o Senhor. Agora imaginem, né, um homem como Eli, dedicado ao ministério por mais de 40 anos, usado por Deus, ter uma família, ter filhos dessa maneira, que não conheciam ao Senhor. E no caso de Samuel não foi diferente. Samuel também foi usado por Deus e os seus filhos também não temiam ao Senhor. E olha só que coisa, Samuel não era filho de Eli, mas ele foi criado por Eli. E ele foi chamado por Deus também, né, para o ministério de profeta, né? Ele era usado pelo Senhor, mas os seus filhos se comportaram iguais aos filhos de Eli, porque eles também não foram bem criados. Ou seja, Samuel foi criado por Eli e na sua paternidade ele foi da mesma maneira que Eli. Ele aprendeu com Eli a ser pai e não foi o melhor exemplo, não foi a melhor maneira de exercer a paternidade, porque tanto os filhos de Eli quanto os filhos de Samuel, eles foram negligentes com as coisas do Senhor, eles foram pervertidos, eles não temiam, eles praticavam pecado dentro do templo, né? Eles não eram pessoas corretas, pessoas justas, pessoas honestas. E a população falava disso, as pessoas apontavam, as pessoas criticavam. Tanto que, quando o povo pediu para Samuel um rei, foi porque eles disseram: Samuel já é velho e os seus filhos não temem a Deus. Então, depois que Samuel morrer, quem é que vai nos guiar? Quem é que vai nos conduzir? É lógico que Deus iria levantar outra pessoa, mas eles pediram um rei e Deus deu para eles o rei que eles queriam. E tanto é que foi Samuel que ungiu tanto o primeiro rei, que foi Saul, e quando Deus rejeitou Saul, Samuel também ungiu o segundo rei, que foi Davi. Mas com relação à paternidade, os dois foram negligentes, porque diz no texto que nós lemos, eles sabiam que os filhos eram assim, as pessoas comentavam, as pessoas falavam, mas eles não castigaram, eles não corrigiram e mesmo assim eles deixaram com que eles continuassem exercendo papel no templo. Samuel, inclusive, colocou os dois filhos dele como juízes. Então, eles não foram corrigidos e nem castigados pelos seus pais. E isso foi um erro, que foi grave para a vida dos próprios filhos, né? Porque todos eles morreram novos em consequência do pecado que eles estavam vivendo. E o próximo tópico, ele diz assim: a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos e o tratamento inadequado. Então, como eu já falei várias vezes, né, Eli e Samuel, eles foram omissos, eles viram que os filhos estavam errando, estavam pecando, estavam desagradando ao Senhor, mas eles não corrigiram, eles não disciplinaram, eles não fizeram absolutamente nada, eles deixaram eles continuarem no erro, praticando esses erros. Eles podiam pelo menos afastar eles da responsabilidade, né, das atividades que eles exerciam, né, tanto no templo e nos casos do filho de Samuel como juízes, mas eles não fizeram isso, né, eles deixaram.
E a gente observa que para os nossos dias atuais, os líderes, os obreiros, os pastores, os sacerdotes, eles precisam agir, né, com responsabilidade com as suas famílias. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que nós não podemos cobrar nem a mais, nem a menos dos filhos dos obreiros. Porque muitas vezes os filhos de obreiros, né, de pastores, de pessoas que estão em evidência na igreja, eles ou são muito cobrados por serem filhos de obreiros, ou são beneficiados por serem filhos de obreiros. Então, não pode nem acontecer uma coisa e nem outra. Tem que ser justo, e os filhos dos obreiros, eles têm que ser tratados como qualquer filho de qualquer pessoa dentro da igreja, né? As crianças devem ser tratadas como crianças, os adolescentes devem ser tratados como adolescentes, jovens e adultos da mesma maneira, né? E os seus pais, né, têm as suas responsabilidades pastorais e espirituais com as suas famílias. E infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir. A gente observa que em algumas igrejas, né, igrejas maiores, né, onde tem muitos membros, e os filhos dos pastores, eles são muito cobrados e muito visados. Então, qualquer coisinha que eles fazem, mas o filho do pastor não fica quieto, mas o filho do pastor não se comporta na hora do culto, mas o filho do pastor é uma criança, um adolescente, um jovem, como o filho de qualquer membro, de qualquer irmão dentro da igreja. E eles não podem ser mais cobrados do que os outros. Por quê? Porque isso pode causar algum tipo de resistência desses filhos com relação à igreja. Porque a igreja deixa de ser um lugar para eles de paz, de bênção, de comunhão, mas passa a ser um lugar de cobrança. O filho do pastor tem que falar, o filho do pastor tem que louvar, o filho do pastor isso. Não, e nem sempre, né? Cada um tem o seu ministério. Não é porque o pastor prega, o pastor ora, o pastor tem um dom, tem um ministério, que os seus filhos vão ter o mesmo dom. Às vezes pode ser que tenha, mas às vezes pode ser que não tenha. Então nós precisamos ter sabedoria com relação a isso e não cobrar demais, né, desses filhos, para que isso não venha afastar, né, essas crianças, esses adolescentes e esses jovens da igreja e da casa do Senhor. Amém? E eu vou ler a conclusão, que diz assim: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de seu ministério, começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão, que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Amém? Então, essa lição de hoje, ela tem um conteúdo muito importante, porque fala da paternidade. Muitas vezes a gente fala do papel importante da mãe, né, como influência para os filhos, e às vezes a gente acaba deixando de lado o pai, né, como se não fosse tão importante. É claro que a mãe, assim, é indispensável, mas o pai também é indispensável, né? Toda criança precisa do pai. Quem é filho, né? Quem teve pai, quem foi criado com pai, sabe que é diferente quando o pai fala para você fazer alguma coisa e quando a mãe fala, né? Quando o pai fala não e quando a mãe fala não. Então, é uma autoridade diferente. E isso é muito importante, né? Você crescer com essa autoridade, com essa visão, com essa imagem de proteção, de cuidado, de segurança que a paternidade traz com ela. E a Bíblia, através do exemplo de vários homens que nós temos na Bíblia, né, que eu falei alguns aqui, com relação à paternidade, nos ensina o que é a paternidade, né, nos ensina o que é ser pai
aos olhos do Senhor. Então o pai, ele é o sacerdote, é aquele que ora, é aquele que intercede. O pai é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que briga pelos seus filhos, é aquele que ensina, é aquele que corrige. Então a paternidade, ela é fundamental e importante, inclusive e principalmente nos nossos dias atuais. Nós não podemos deixar o inimigo nos enganar com as suas mentiras, de que é dispensável o pai, que a mãe, ela supre. É lógico que a mãe, ela é importante. E como eu disse, infelizmente, muitas mulheres, elas se encontram nessa condição de estarem sozinhas, e não é porque elas querem. E elas conseguem sim, ser boas mães e suprir as necessidades dos seus filhos, mas a paternidade sim é importante. E quando não tem outra opção, infelizmente a mãe não consegue encontrar um homem, uma paternidade para colocar ali na vida do seu filho, tem a paternidade que vem de Deus, porque Ele é o nosso Pai, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos protege, é Ele que nos ama. Então, quando a mãe, ela é uma mãe sozinha, uma mãe solteira, ela tem, principalmente nesses casos, mais do que qualquer outra mãe, está aliançada mesmo com Deus, orando, intercedendo, ensinando para os seus filhos, com relação ao Senhor, com relação à palavra de Deus, para que esses filhos cresçam com a paternidade de Deus bem presente nas suas vidas e nos seus corações. Amém? E essa é a lição de hoje, e até a próxima aula em nome de Jesus.